Senhoras e senhores, anunciamos o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente nacional da OAB, Dr. Beto Simonetti, do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Senhoras e senhores, para a abertura da solenidade, passamos a palavra ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral. Advocacia brasileira, muito boa noite. Muito obrigado pelo prestígio que nos emprestam nessa noite. Agradeço a cada advogado e cada advogada que cruzou o Brasil para aqui conosco dividir esta noite que é muito emblemática. Agradeço a todas as autoridades aqui presentes que vêm emprestar o seu prestígio também à Advocacia do Brasil. E é assim, com essa alegria e com a honra de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, pela segunda vez, com o apoio de cada advogado e cada advogada do Brasil, é que eu declaro aberta a sessão solene de posse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua nova diretoria e dos conselheiros e conselheiras federais. Que Deus abençoe a advocacia brasileira. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, presidente. Convidamos a todos para, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, sob a regência do mestre, o suboficial músico Eric Coutinho de Oliveira. Agradecemos a Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e também agradecemos a belíssima condução do mestre suboficial músico Eric Coutinho de Oliveira. Nosso muito obrigado. Parabéns. O teu choro já não toca. Meu bandolim diz que minha voz sufoca. Teu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafinar. E pobre das rimas da nossa canção, hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais, oh, e os solos perderam emoção, se acabou o gás, oh, pra cantar o mais simples refrão, se a gente nota
que uma só nota já nos esgota. O show perde a razão, mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no Olímpia. O show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar. Nosso amor vai continuar. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar. Nosso amor vai continuar. E lá lá ya, lá lá ya, lá lá ya, lá ya, lá lá ya, lá lá ya, lá ya. O show tem que continuar. Agradecemos a cantora Malu, que brinda a advocacia brasileira com esta, que é uma canção onde estão presentes as características da advocacia, a resistência e a esperança. Senhoras e senhores, neste momento faremos a exibição do vídeo conceito. Eu sempre ouvi de colegas mais velhos que começar na advocacia era extremamente desafiador. Faltava apoio, conhecimento e orientação. Você saía da faculdade e caía nesse mundo novo e desconhecido. Para nós mulheres tudo é muito mais difícil. São barreiras, preconceitos, dificuldade de subir na carreira. Mas eu sei que com apoio e reconhecimento nós podemos avançar cada vez mais. Ser um advogado preto sempre foi um desafio. A falta de oportunidade, a falta de representatividade, tudo isso pesa. Mas a gente luta todos os dias para reverter essa história. Além de todas essas questões, tem a eterna luta pelas nossas prerrogativas e pela valorização dos honorários. Precisamos falar disso. As prerrogativas da função são direitos e garantias assegurados, assim como a sustentação oral. Vídeo gravado não é sustentação oral. Isso mudou. Nos últimos anos, a Ordem tem avançado muito, com uma gestão participativa e cada vez mais aberta ao novo. Nessa mudança, os avanços e conquistas vieram para ficar e já são sentidos por todos. Hoje o que eu vejo é uma OAB mais presente, orientando, encaminhando e ajudando a advocacia jovem. E eu me sinto parte disso. Mudança também para as mulheres, que hoje são maioria na advocacia brasileira. Então, isso é um sinal muito claro da evolução, do avanço que se reflete também na direção da OAB. Graças ao trabalho da OAB, os nossos honorários passaram a seguir o Código Civil Processual. Nas causas privadas, fez-se justiça. Hoje tem mais oportunidades. Tem a valorização do profissional pela competência e não pela cor da pele. Isso é representatividade. Isso faz toda a diferença. Outra vitória é a garantia de nossas prerrogativas junto ao CNJ, que suspendeu a implantação da Resolução 591/2024. Sem dúvida alguma, uma vitória histórica. As glórias passam, são efêmeras, mas os avanços e conquistas ficam. E é com muita alegria e um sentimento renovado de lutar e fazer mais que eu afirmo: esse trabalho só está começando. O nosso desejo de mudança e evolução se fortalece a cada novo dia, com as palavras de cada advogada e advogado desse país. Vamos juntos por mais vitórias e conquistas, porque unidos somos mais fortes. Unidos no trabalho, na defesa de nossos valores e direitos, com uma única paixão: a advocacia brasileira. Essa atividade tão nobre e importante, decisiva para a proteção da sociedade e para a construção de um país justo, democrático e soberano. Em nome de todos que compõem a nova diretoria para o triênio 2025-2028, convido vocês a caminharem juntos conosco, com essa nova OAB, a Casa do Direito, da Igualdade e da Advocacia Brasileira, cada vez mais de portas abertas.
Senhoras e senhores, neste momento convidamos o presidente nacional da OAB, o Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, para dirigir-se à tribuna onde fará o juramento previsto no artigo 53 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e em posição de respeito e em conjunto com as conselheiras e conselheiros federais. Pediria que todos os conselheiros e conselheiras federais pudessem, junto a mim, repetir nosso juramento, que é tão sagrado, convidando também a toda a advocacia brasileira presente, os nossos presidentes de seccionais, as presidentes de seccionais, para que nós possamos fazer juntos, e juntos repetirmos esse juramento, que é sagrado não só à advocacia do Brasil, bem como à sociedade brasileira e também à própria democracia. Com a mão direita posta do lado esquerdo do peito, nós juntos prometeremos. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas, e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Estamos todos empossados. Muito obrigado. Viva a advocacia do Brasil. Senhoras e senhores, neste momento exibiremos os nomes das conselheiras e dos conselheiros federais eleitos para o triênio 2025-2028. E pedimos às senhoras e senhores conselheiros que fiquem de pé quando da chamada de suas bancadas. Bancada do Acre. Bancada de Alagoas. Bancada do Amapá. Bancada do Amazonas, bancada da Bahia, bancada do Ceará, bancada do Distrito Federal, bancada do Espírito Santo, bancada do Goiás, bancada do Maranhão, bancada do Mato Grosso, bancada do Mato Grosso do Sul, bancada de Minas Gerais, bancada do Pará, bancada da Paraíba, bancada do Paraná, bancada de Pernambuco, bancada do Piauí, bancada do Rio de Janeiro, bancada do Rio Grande do Norte, bancada do Rio Grande do Sul, bancada de Rondônia, bancada de Roraima, bancada de Santa Catarina, bancada de São Paulo, bancada de Sergipe, e bancada de Tocantins. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao OAB Nacional, que segue de portas abertas pelo próximo triênio, a fim de dignificar a profissão e seguir na defesa do Estado Democrático de Direito. Senhoras e senhores, neste momento, temos a honra de convidar os filhos do presidente nacional, a senhorita Beatriz Simonetti e seu irmão Bernardo Simonetti, para proceder à entrega do diploma de presidente nacional da OAB para o triênio 2025 e 2028.
Uma calorosa salva de palmas ao presidente Beto Simonetti. Parabenizamos a senhorita Beatriz Simonetti e seu irmão Bernardo Simonetti pela profundidade do sentimento que marca esta entrega. Muito obrigado. Senhoras e senhores, no mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil, como vanguardista na valorização da vida humana em todos os seus gêneros e segmentos, homenageia as mulheres advogadas com a mensagem da secretária-geral Rose Moraes. De uma gestão participativa e inclusiva na OAB Nacional. As mulheres estão cada vez mais presentes, participando ativamente, construindo um protagonismo que se reflete no dia a dia da advocacia brasileira. Hoje somos a maioria na advocacia, mas foi preciso muita luta para chegarmos até aqui. Com a força e a coragem de mulheres como Clea Carpe, a primeira mulher secretária-geral da Ordem, e também a primeira a receber a medalha Rui Barbosa, maior honraria da advocacia. Seguiremos juntos, homens e mulheres, honrando e defendendo a advocacia, desbravando caminhos e abrindo espaço para mais mulheres, com o apoio de uma entidade que incentiva e abraça a representatividade feminina em todos os níveis. Ao lado do nosso presidente, Beto Simonetti, e da nossa diretoria, parabenizo todas as mulheres advogadas, convidando a escrever história com novos avanços e vitórias. Com a certeza que a advocacia brasileira está no caminho certo, com a gestão que valoriza a equidade, a inclusão e o respeito. Senhoras e senhores, a diretoria da OAB Nacional, reflexiva sobre a importância de otimizar o tempo de todos os presentes nessa solenidade, reuniu os cumprimentos dos chefes de poderes brasileiros em um vídeo que temos a honra de apresentá-los neste momento. Pedimos a atenção de todos os presentes para a exibição dos cumprimentos recebidos pela OAB Nacional. Caro presidente, senhoras e senhores, pedimos novamente que apresentem o vídeo com os cumprimentos dos chefes de poderes brasileiros que temos a honra de apresentá-los neste momento. Pedimos a atenção de todos. Muito obrigado. Beto Simonetti. Quero que é um fato inédito. Senhoras e senhores, passaremos o vídeo em outra hora. Esse é o comprovante. Passaremos o vídeo em outra oportunidade devido aos nossos problemas técnicos e daremos início aos nossos pronunciamentos e, primeiramente, convidamos Sua Excelência, o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, para o seu pronunciamento.
Bom, senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, peço desculpas a todas as autoridades que aqui estão presentes, mas mesmo assim, se dignaram a gravar um vídeo cumprimentando o Conselho Federal da OAB, a nova diretoria, todos os conselheiros e conselheiras federais. Eu imagino que tão logo se restabeleça essa questão técnica, todos nós poderemos assistir. Dentre os vídeos, um depoimento que narra a história do Conselho Federal e a sua vivência com os advogados do Brasil, que nos brindou o presidente Luiz Roberto Barroso, bem como o presidente Davi Alcolumbre, bem como o presidente Hugo Mota, e dentre outros chefes de Estado. E assim, peço desculpas mais uma vez e agradeço de antemão pela grande gentileza. A toda a advocacia do Brasil, eu faço um cumprimento especial nas pessoas de cada advogado e cada advogada que hoje nos atendem nessa posse. Cumprimento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Hugo Mota, os cumprimentando, cumprimento toda essa mesa, juntamente com a minha diretoria, Felipe Sarmento, Rose Moraes, Cris Cordeiro e também Délio Lins e Silva Júnior. Todos os demais e as demais autoridades presentes nessa mesa sintam-se abraçados por nós. Temos o interesse de otimizar o tempo de cada um dos senhores e das senhoras. Agradeço à advocacia brasileira pela confiança renovada. Permanecerei pelos próximos 3 anos, como estive nos anos anteriores, a serviço exclusivo da classe e da causa da justiça. Para me obter os votos de todas as conselheiras e de todos os conselheiros federais, expressa a força da entidade unida, que escolheu se fortalecer por um meio de união em torno de um propósito maior, que é a valorização da profissão, a defesa intransigente das nossas prerrogativas e do Estado Democrático de Direito. Eu tenho a consciência também de que cada voto que recebi representa um chamado à responsabilidade, ao compromisso com a valorização da advocacia e também do sistema de direitos e garantias dos cidadãos. Eu registro aqui o meu agradecimento a todos os dirigentes da ordem, aos presidentes e às presidentes, aos conselheiros e conselheiras federais. Agradeço também à diretoria que esteve comigo e com os advogados e advogadas brasileiras em todos os momentos desafiadores dos últimos 3 anos. Quero agradecer e recebam o meu muito obrigado. Rafael Warne, Sayuri Ottoni, Milena Gama e Leonardo Campos. Da mesma forma, dou as boas-vindas à nova composição com quem compartilharei a missão de seguir na luta pela dignificação do exercício da profissão. Saudemos Felipe Sarmento, saudemos Rose Moraes, Cristina Cordeiro e Délio Lins e Silva Júnior. E a cada conselheiro e conselheira federal que conosco serão as vozes da advocacia do Brasil pelos próximos 3 anos. Aproveito o momento para fazer um justo reconhecimento à minha esposa, Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonete Cabral, pela compreensão, pela paciência e, sobretudo, pelo apoio aos meus filhos, Beatriz e Bernardo, aos meus irmãos, Alberto Neto e Luiz Helena, especialmente à minha mãe, que hoje, infelizmente, não pôde estar conosco a dividir esse momento. E na memória do meu pai, que todos os dias tenho certeza que me abençoa e rege meus passos. Eu saúdo também, de igual modo, a família de todos que integram essa caminhada. Porque todos nós sabemos o quanto pesam as renúncias à vida pessoal para servir a advocacia. A força da nossa união, que me reconduziu à presidência da OAB, já tem surtido efeito positivo. Nas primeiras semanas do mandato, nós tivemos expressivas vitórias. No Supremo Tribunal Federal, com a compreensão da unanimidade de seus ministros,
nós conseguimos a garantia de que os honorários em causas privadas serão fixados em respeito ao Código de Processo Civil. No Superior Tribunal de Justiça, sob as palavras do presidente Herman Benjamin, uma palavra atenciosa e sempre generosa para com a advocacia, nós obtivemos a definição de que os litígios serão equilibrados, assegurando a proteção ao consumidor. Medida digna de aplausos também. Através do diálogo que elegemos para governar todas as nossas ações, também no CNJ, nós reforçamos a importância da sustentação oral e da prevalência da contagem dos prazos processuais. E na última quinta-feira, graças à sensibilidade do Congresso Nacional, e eu faço questão aqui de registrar a participação direta do então presidente Rodrigo Pacheco, então presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e da participação direta do senador Davi Alcolumbre e do deputado Hugo Mota, e com a sensibilidade da Presidência da República, nós conseguimos, a partir das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sanção da lei que isenta a advocacia de antecipar custas para a execução de seu sustento, que são os honorários advocatícios. Muito obrigado, presidente. E nos anos anteriores, foi também por meio da união que conseguimos conquistas históricas. Dentre elas, o que já é uma realidade entre todos nós, o plano de interiorização da advocacia brasileira, os honorários dignos de acordo com o Código de Processo Civil, o sigilo profissional e a inviolabilidade dos escritórios na reforma do Estatuto em 2022, a manutenção da advocacia no Simples na reforma tributária, que atende mais de 95% da advocacia brasileira, e a realização do maior evento jurídico do mundo, que foi a última Conferência Nacional da Advocacia. Por isso nós temos muito a comemorar. Um outro viva, e vamos saudar a advocacia brasileira com uma efusiva salva de palmas. E nós seguiremos sendo a casa da advocacia, a casa de todos os advogados e de todas as advogadas, a casa da democracia e a casa do diálogo. As prerrogativas da advocacia, sem provocações, principalmente a sustentação oral, são fundamentais para a valorização do cidadão que clama por justiça, e nós não abriremos mão dessa luta. É emblemático que esta cerimônia de posse aconteça justamente na semana em que a redemocratização do Brasil completa 40 anos. A OAB foi protagonista na ocasião, e imbuídos no mesmo espírito procuraremos manter essa feição ao longo deste mandato, em tributo ao nosso desiderato institucional primário. Vivemos um novo momento. Com a ascensão da inteligência artificial, e a OAB tem o objetivo de garantir que as tecnologias sejam aliadas e não se apresentem como novas ameaças à dignidade profissional, à sociedade e à democracia. Neste mundo em transformação, devemos sempre ter em mente que a democracia constitucional é a maior conquista jurídica e política da sociedade no pós-guerra mundial. Com ela, a humanidade avançou muito. Passaram a ser prioridades os direitos fundamentais, as liberdades individuais e a igualdade. A estabilidade institucional e a segurança jurídica passaram a ser imperativos. O diálogo e a negociação pacífica se tornaram um padrão para a resolução de controvérsias e conflitos, como traço civilizatório inafastável. O Estado Democrático de Direito permitiu o desenvolvimento econômico, cultural, científico e tecnológico, verificado pelas nações nas últimas décadas. E a união de todos nós, democratas, em torno dos valores da democracia constitucional, é especialmente importante no atual momento histórico. Rui Barbosa, patrono da Advocacia Nacional, representando o Brasil na Conferência de Haia, fez história
ao postular pela igualdade das nações no cenário internacional. Ele afirmou que a independência de um povo não deve ser negociada, mas sim defendida com dignidade e justiça. A OAB, que sempre esteve ao lado da sociedade brasileira, está vigilante e se manterá ao lado da Carta Cidadã, da Constituição de 1988, que faz o Brasil uma referência mundial. É esse texto constitucional, brasileiro e nacional, ao qual devemos inarredável obediência e que impõe a busca pelas soluções para que o país trilhe os caminhos do desenvolvimento econômico, social, comercial e tecnológico. Para cumprir bem todas as suas obrigações, a ordem não só deve, como vos garanto, ela se manterá apartidária. A OAB não apoia nem se opõe a partidos ou a governantes. O nosso compromisso de cada um de nós é com a Constituição. A nossa independência está na autonomia crítica da OAB, em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. As advogadas e os advogados devem exercer a sua cidadania na plenitude. Mas a OAB não pode, nem deve, fazer vezes de base ou oposição a partidos e a governos. A ordem é de todas as advogadas e de todos os advogados brasileiros. É a nossa união que deve nos guiar diante dos desafios futuros. É nesse concerto que garante que a OAB continue sendo o escudo da democracia, a voz da cidadania e o bastião das liberdades. Afinal, somos um só Brasil. Temos o mais belo povo do planeta encravado nesse solo tropical e continental. Forjada na diversidade e na luta, na fusão de culturas, surge uma nova civilização em construção, da qual nos falava Darcy Ribeiro. E com ele reafirmo, nosso destino não é copiar modelos estrangeiros, mas construir uma civilização nova, baseada em nossa própria experiência histórica e no gênio criador do nosso povo. Democracia, cidadania, advocacia, eis os pilares da ordem, que é dos advogados e é do Brasil. Muito obrigado e viva a advocacia. Agradecemos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu pronunciamento. Ainda bem que eu não escolhi gravar um vídeo de 1 minuto, porque eu sabia que o aparelho não ia funcionar no dia. Então eu vim preparado para fazer um pequeno discurso. Eu quero começar cumprimentando o companheiro Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados, o nosso companheiro Davi Alcolumbo, presidente do Senado, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os senadores aqui presentes, o nosso companheiro Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, o meu amigo, companheiro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o meu companheiro Jorge Messias, advogado-geral da União, quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, e o governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, e cumprimentar o Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e cumprimentando esses companheiros, eu quero que todos se sintam cumprimentados e lembrados aqui na mesa, porque o nome e a lista é muito grande. Eu queria dizer para vocês uma coisa antes de ler os pequenos papéis que eu trouxe aqui. Eu sei que nem sempre os presidentes da República costumam participar
de uma posse da OAB. É raro. Me parece que antes de mim só o Juscelino Kubitschek veio aqui. Eu, sinceramente, às vezes eu não entendo por que os presidentes da República não participam das solenidades, mesmo quando ele pode presumir que ele não é bem-vindo, que não há nenhuma razão para um presidente da República ter medo de participar da posse de uma instituição, da grandeza e da dimensão da Ordem dos Advogados desse país. E eu quero, Beto, dedicar a minha participação hoje na posse da Ordem dos Advogados a algumas figuras com quem eu tive o prazer de conviver ao longo da minha história. Eu quero dedicar a um companheiro de muita saudade que começou na OAB quando eu comecei a ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Esse companheiro foi presidente da OAB, que é o saudoso companheiro Raimundo Faoro. Quero dedicar a minha vinda aqui ao advogado presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, ao advogado Mário Sérgio Duarte Garcia, ao Herman Assis Bahia, ao Márcio Tomás Barto, que foi meu ministro da Justiça, ao saudoso Marcelo Lavaner, que já não está junto conosco, ao José Roberto Batóquio, ao companheiro César Brito e ao companheiro Feliz Santa Cruz, companheiros com quem eu tive o prazer de conviver em momento auspicioso da luta pela conquista da democracia nesse país. É como se todos eles estivessem aqui, porque todos eles eu respeitei muito em vida e respeito muito na não existência deles. Mas hoje nós estamos aqui não apenas para celebrar a renovação de uma das instituições mais importantes do país, mas também para reafirmar nosso compromisso com os valores que ela representa: a democracia, a justiça e os direitos humanos. A vocês que assumem a nobre missão de liderar esta instituição, desejo sabedoria, coragem e determinação para seguir defendendo os valores que nos unem como brasileiros. Nossa trajetória como país é marcada por momentos em que a Ordem dos Advogados do Brasil esteve ao lado do povo, lutando pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana, mesmo diante das adversidades extremas. Foi assim desde seus primórdios durante o Estado Novo, há quase um século, quando a então recém-criada Ordem dos Advogados se posicionou contra a supressão das liberdades individuais. Naquele momento em que o fascismo ganhava corpo e forma na Europa e em outras partes do mundo, a OAB teve a altivez de se insurgir contra o autoritarismo. Após o golpe de 1964, ela foi uma das primeiras instituições a se posicionar contra a ruptura democrática, na denúncia contra os desaparecimentos e tortura de presos políticos, a exemplo do deputado Rubens Pava. Nos anos subsequentes, sob a liderança de figuras como Raimundo Faoro, a OAB lutou pela restauração do Estado de Direito. Conheci de perto a importância da ordem quando o seu então presidente, Mário Sérgio Duarte Garcia, liderou o comitê suprapartidário da campanha das diretas já em 1983. A legitimidade e a força da OAB foram alavancas para garantir a amplitude e força para o maior movimento popular de nossa história, reunindo todos os democratas do país para resgatar o Estado de Direito. Sem descanso, tão logo o fim do período militar, novamente esta instituição
presidida pelo também saudoso amigo Herme Baeta, se destaca na luta pela instalação da Assembleia Nacional Constituinte, marco para a definitiva redemocratização do país. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil enfrenta desafios complexos e só seremos capazes de superá-los se trabalharmos juntos, governo e sociedade civil, em prol de um país mais justo e igualitário. Atualmente, nos deparamos com um cenário global em que o fascismo ressurge sob as novas formas. No Brasil, a intolerância política chegou ao extremo de uma tentativa de golpe contra a democracia. Um golpe que previa, inclusive, o assassinato do presidente e do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esses eventos me fazem lembrar com tristeza do caso de Lídia Monteiro de Carvalho, secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, assassinada num atentado à bomba em 1980. Por trás desses episódios estão os mesmos ideais autoritários, os mesmos métodos violentos e os mesmos agentes saudosos dos porões da ditadura. Hoje, celebramos os 40 anos da posse do primeiro presidente civil, após 2 décadas de regime militar, mas precisamos estar vigilantes. A democracia não é um dado adquirido. Ela é uma construção diária que exige coragem, união e compromisso com os valores que nos tornam uma nação livre e justa. O Brasil de hoje enfrenta desafios que exigem de nós união, coragem e determinação. Precisamos reconstruir as bases da nossa democracia, promover a justiça social e combater as desigualdades que ainda assolam nossa nação. Se os problemas decorrentes de tristes heranças do nosso passado não morreram, nos deparamos com desafios civilizatórios típicos do nosso tempo. Quero destacar a desinformação e a propagação do ódio nas redes sociais. Diante de uma falta de regulamentação adequada, temos observado uma tendência de concentração de poder sem precedente nas oligarquias digitais. Um poder absolutista que desconhece fronteiras e visa subjugar as jurisdições nacionais. É imperativo avançar na criação de um arcabouço jurídico robusto que promova a concorrência justa e proteja as crianças, as mulheres e as minorias. É preciso assegurar que todos tenham acesso equitativo às oportunidades no ambiente digital e que estejamos todos protegidos da ameaça de uma nova forma de colonialismo, o chamado colonialismo digital. A Constituição de 1988, em seu artigo 133, reconhece a advocacia como essencial à administração da justiça. Ela talvez seja a única profissão privada citada no texto constitucional. Este não é apenas um reconhecimento formal, mas um compromisso com a defesa dos direitos e das liberdades individuais. Por isso, nesse momento de reconstrução democrática, a OAB tem a missão de continuar sendo uma voz ativa e crítica, apontando os caminhos para um Brasil mais justo, soberano e igualitário. Precisamos unir forças para enfrentar os desafios nacionais, como o aprimoramento do sistema de justiça, a promoção dos direitos humanos e a defesa da democracia e da soberania nacional. Juntos, podemos construir um país onde a justiça não seja um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Em nome dessa forte parceria, recebi na última quinta-feira o presidente Beto Simonetti e o membro honorário vitalício do Conselheiro do OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Na ocasião, sancionei o projeto de lei PL 4538 de 2021, que isenta as senhoras advogadas e os senhores advogados
da necessidade de antecipar o pagamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios. A medida visa ao fortalecimento da advocacia nacional e, consequentemente, ao fortalecimento da defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, porque essa é a finalidade última dos advogados e das advogadas. As prerrogativas dos advogados e advogadas não são privilégios, são direitos fundamentais para o pleno exercício do direito de defesa tão caro em nossa Constituição. Não é demais lembrar que, graças à atuação de uma advocacia combativa, pude ver minha inocência prevalecer frente ao abuso do poder perpetrado por um grupo que quis tomar a justiça e o direito para si. E é graças aos advogados da União que nosso governo tem conseguido levar políticas públicas fundamentais da qualidade de vida ao povo brasileiro. Muito obrigado por sua colaboração e apoio em nosso esforço de servir ao povo brasileiro. Hoje, mais do que nunca, precisamos acreditar no Brasil e em nossa capacidade de superar desafios. A OAB, com sua história de lutas e conquistas, nos inspira a seguir em frente. Que a nova gestão honre esse legado, defendendo a democracia, a justiça e os direitos humanos, e que todos nós, governantes e cidadãos, trabalhemos juntos por um Brasil mais justo, solidário e democrático. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Viva o OAB, viva a democracia e viva o Brasil! Agradecemos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, e agora sim, passaremos o vídeo sobre a reflexiva importância de otimizar o tempo de todos os presentes aqui, com os cumprimentos dos chefes de poderes brasileiros, em um vídeo que temos a honra de apresentá-los agora. Pedimos a atenção de todos os presentes para a exibição do mesmo. Muito obrigado. Caro presidente Beto Simonetti, quero parabenizá-lo por uma razão muito simples, meu caro presidente. É que é um fato inédito na história da nossa AB, nosso Conselho Federal da OAB, mas revelador de sua importante administração. Sem dúvida alguma, esse é o comprovante de que, em nenhum instante, o senhor jamais se beneficiou, se utilizou a comodidade do silêncio. Essa comodidade seria omissão. E o que é omissão? É exatamente o subproduto do nada e do não. Coisa que o senhor jamais, durante a sua gestão, e eu posso lhe dizer isso porque nos meus 93 anos de idade, eu lhe dou os meus parabéns. Eu sei o que é a dificuldade de exercer a presidência. Que Deus o proteja. Felicidades. Salve. Grande abraço. Bernardo Cabral. Gostaria de parabenizar o Conselho Federal da OAB pela recondução do Dr. Beto Simonetti à sua direção maior. Beto encarna à perfeição todas as virtudes que o advogado deve ostentar.
é exemplo para toda a classe. É também o administrador eficiente e o artífice das boas relações institucionais que fazem da Ordem dos Advogados do Brasil a instituição respeitada que ela é. Parabéns à Ordem, parabéns ao meu querido Beto Simonetti. Hoje é um dia muito importante para o nosso país. A nossa Ordem dos Advogados do Brasil... Senhoras e senhores, por motivo de força maior, tivemos que parar o nosso vídeo. E para encerramento desta solenidade, passamos a palavra ao presidente nacional da OAB, Dr. José Alberto Simonetti Cabral. Presidente. Eu peço desculpa a todos aqueles que se dignaram a mandar o vídeo, nos prestigiando. O ministro Barroso fez um vídeo lindíssimo e nós disponibilizaremos todos os vídeos nas nossas redes sociais, onde nós temos mais de 1 milhão de seguidores. Tenho certeza que a advocacia certamente estará contemplada e poderá assistir por várias vezes. Agora, eu não poderia evitar, presidente Barroso, com a amizade que ele tem, o respeito que ele tem, isso é para lhe provar, que vídeo gravado não é sustentação oral, não dá certo. Eu quero que esses aplausos sejam convertidos ao presidente Luiz Roberto Barroso, que tem sido de uma atenção e fidalguia com a advocacia, que tem recebido todos os pleitos da advocacia, no CNJ e no Supremo Tribunal Federal, e que ele continue assim, percebendo que a advocacia brasileira, e nos prestigiando, que a advocacia brasileira, a qual ele honrosamente pertenceu, representa a cidadania do Brasil, os mais de 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Ministro Barroso, desculpa a provocação, é uma brincadeira, muito obrigado por toda a sua atenção. E assim, meus amigos e as minhas amigas, agradecendo a presença de todos, certamente o que vale mais um registro no livro dos recordes mundiais, a posse do Conselho Federal, ou melhor, a posse em 94 anos de história mais rápida que a advocacia já viu. Viva a advocacia do Brasil! Senhoras e senhores, informamos que os cumprimentos serão na lateral do auditório mediante a organização do serviço de cerimonial. Muito obrigado. A vida é pra quem sabe viver.